eu sou a jornalista Roberta Dietrich e hoje o nosso Sil Talks, um bate-papo sobre assuntos do seu interesse, é sobre turismo. A nossa convidada, Susan Correia, especialista em turismo, aqui do Hotel Imperador de Balneário Pissarras. Um hotel que foi fundado em 1975 pelo avô dela. Inclusive, inspirada por essa tradição da família, ela formou-se em turismo, tem pós-graduação em gestão empresarial e vai contar um pouquinho dessa história. Primeiro que o hotel é uma referência e que acompanhou o que Balneário Pissarras viveu aí nos últimos quase 50 anos, né, Susan? Sim, faz parte dessa história da cidade, né? Se confunde a história do próprio hotel, do empreendimento, a própria história da cidade. Inclusive, meu avô, ele foi uma das pessoas na época que conseguiu a emancipação política da cidade, né? Então, uma história aí hoje de 46 anos que, sim, carrega também aí toda a história de uma cidade que lá na década de 70 já começou a ser conhecida pelo turismo, por ser visitada pelas suas belezas naturais, e o hotel ele caminhou junto, né, nessa história da cidade. Bom, e aí nasce em 1975 e acompanha a cidade viver uma reviravolta. E é interessante porque quem nos assiste não lembra que naquela época, para se fazer uma reserva, quando se fazia reserva, né, era por telefone, né, tinha que fazer um depósito, era uma outra construção de relacionamento. O hotel, obviamente, entrou nas plataformas de reservas e é um caminho sem volta, né? Com certeza, né? Hoje não se pensa em turismo a não ser pela tecnologia, pelas redes sociais, mídias digitais. O turismo ele foi impactado de uma forma geral, né? É um dos setores que primeiro foi impactado por essa tecnologia e por esse novo viver que a gente tem visto ao longo dos últimos anos, né? E o hotel, ele, claro, né? Ele teve que estar, ele sempre tem que estar atual ao seu tempo. Então ele pode ser sim um hotel antigo, mas ele é atual ao tempo dele atualmente, né? E é isso que a gente trabalha sempre, né? Ele está acompanhando as mudanças que a nossa sociedade, o mundo, ele tem vivido ao longo dessas décadas. Bom, e o turismo aqui na região também foi muito impactado a partir da década de 90, ali 1992, com o surgimento do Beto Carreiro. Inclusive o hotel foi o hotel oficial do parque por muitos anos, né, Susan? Sim, o Parque Beto Carreiro é um ícone, né, no turismo no estado de Santa Catarina. Então, como é que nós vamos dizer que não é aqui para nossa região, para nossa cidade? E lá no início ainda, quando pouco se falava, pouco se sabia do Parque Beto Carreiro, o hotel embarcou nesse sonho, né? E a gente foi junto com o Beto Carreiro por 12 anos nessa parceria e acreditando nesse sonho também do turismo catarinense, de investir no lazer, né? Como um grande atrativo também, não só as belezas naturais que a gente já tem, né? Mas também por equipamentos turísticos de qualidade, capaz de atrair cada vez mais visitantes. Bom, dentro dessa perspectiva também, Susan, como é que você vê o turismo como um catalisador da economia, né? Nós estamos falando de uma indústria limpa e, ao mesmo tempo, uma indústria que movimenta vários setores, da hospedagem ao mercado imobiliário, que é o caso da Sil Construtora, à gastronomia, ao lazer. Como é que você percebe essa importância econômica do turismo? Aqui para a nossa região é fundamental, para o estado de Santa Catarina como um todo também, né? A gente entende o turismo realmente como um distribuidor de renda, né? A questão do emprego, dos serviços, né? A gente viu agora na época da toda a pandemia o que aconteceu, né? O setor de serviços foi muito impactado pela pandemia e o turismo, né, foi também muito impactado. Então, a partir do momento que houve uma retomada, né, da possibilidade de se viajar, de novamente as pessoas poderem viver, porque o turismo é experiência. Você não consegue, né, fazer de outra forma não se vivendo, né, ele. E a gente viu a retomada da economia no mesmo passo, né? E tamanha a importância do turismo para realmente promover, divulgar um destino, né? E isso acaba refletindo na questão imobiliária da cidade, né? Que a gente está vivendo aí nos últimos anos esse boom no setor imobiliário na cidade, muito também em função desse posicionamento turístico que nós tivemos lá atrás, de um destino realmente sustentável, diferente dos demais, que a gente não quer ser cópia de ninguém. Balneário Pissarras hoje é uma referência na sustentabilidade, do desenvolvimento imobiliário, do desenvolvimento turístico, mas com responsabilidade com o meio ambiente. Isso é a nossa grande diferencial e a gente tem que preservar a todo custo. E isso tem se mostrado muito eficiente na prática, né? Porque a gente tem acompanhado esse desenvolvimento econômico da cidade de uma forma acelerada, mas ao mesmo tempo a gente não está perdendo a nossa essência, que é o essencial.
que é um grande atrativo, inclusive. Ô Susan, tá no DNA da família essa coisa de revolucionar e de fazer parte do coletivo, né? O seu avô trabalhou no processo de emancipação de Balneário Pissarras e você foi uma das responsáveis, por exemplo, pela bandeira azul, que classifica como praia limpa, praia sustentável e que, inclusive, é um diferencial para atrair turista. Eu tive a alegria de estar, né, à frente da Secretaria de Turismo no momento onde chegou essa proposta da bandeira azul na cidade. E a gente abraçou naquele momento, todo o governo abraçou isso como algo realmente que a gente viu que era um grande diferencial para nós, que tinha tudo a ver com a nossa essência da cidade, né? De valorizar realmente o meio ambiente, a sustentabilidade, a qualidade da água do mar, fundamental. E a gente abraçou e a gente conseguiu realmente ser reconhecido hoje pela bandeira azul como uma praia de qualidade, de águas limpas, enfim, isso foi algo que a gente se orgulha muito, realmente, de ter feito. Você citou aí na penúltima resposta a questão da pandemia. Ela também mudou a forma como as pessoas procuraram o seu lazer e o seu turismo, ou seja, o turismo interno, por exemplo, ganhou uma força descomunal, né? Ao invés de repente receber estrangeiros, claro que eles continuam sendo importantes, mas o turismo local, o turismo próximo, né? O quilômetro zero, aquela história de você estar num raio aí de 50 a 100 quilômetros do seu destino, também se fez presente? Você percebe isso? Muito, né? Inclusive ele se manteve assim até agora, né? A gente vê a maioria do público que veio visitar a nossa cidade, ele se mantém muito nesse raio de 200, 500 quilômetros no máximo, né? Vindo de carro, né? Evitando ainda a questão aérea. Então, sempre foi o nosso público, né? De Pissarras. Então, acho que a gente acabou se beneficiando também nessa retomada, porque a gente já tinha esse público e esse público voltou com força, né? Que a gente tem assistido aí nos últimos tempos. Então, é sim o público da cidade, é um público catarinense, paranaense, que vem mais nos visitar e a gente conseguiu aí atrair mais ainda, né? Agora nessa retomada. Bom, olhando para o futuro, como é que você imagina o turismo e Balneário Pissarras para os próximos 10 anos? Eu sou extremamente otimista por natureza, então não podia ser diferente. Eu acredito muito numa cidade que vai sim estar à frente do seu tempo. Ela já está caminhando nesse sentido. É uma cidade reconhecida por alinhar, né, a natureza ao desenvolvimento, que é o grande desafio, eu acho, de todo gestor público, e a gente já tem conseguido isso. Eu acho que isso vai se fortalecer cada vez mais e a gente vai continuar sendo referência. Bom, se depender de mulheres como essa, que inclusive, né, estamos no mês de março, mês da mulher, quero te parabenizar pela inspiração que você deve ser, com certeza, para muitas de nós. Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Bom, a gente conversou com Susan Correia, do Hotel Imperador, especialista em turismo, no nosso Sil Talks de hoje. Até a próxima.